aqui na palavra de Deus, em Salmos, no capítulo 24, o salmista, ele nos ensina assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, meu Pai. O Senhor é o Rei da Glória, é o Senhor dos exércitos, é o Deus que nós adoramos, que nós louvamos, que nós exaltamos, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para poder adorá-lo em espírito e em verdade, para honrar ao Senhor, meu Pai, com o sacrifício dos nossos lábios. Que o Senhor possa derramar da Tua graça de maneira soberana sobre cada vida, para que cada coração possa se encher de júbilo e de alegria, meu Pai, na Tua presença. Tenha, meu Deus, liberdade em falar aos nossos corações nesta noite, porque nós nos entregamos ao Senhor de corpo, alma e espírito, Senhor, para que em tudo o Senhor possa, meu Deus, se agradar de nós. Mesmo, meu Pai, nós não sendo dignos nem de estar aqui abrindo a nossa boca diante da Tua presença, reconhecemos que, meu Deus, sem o Senhor nada somos. Que o Senhor derrame do Teu Espírito, que o Senhor faça jorrar do nosso interior rios de águas vivas, que o Teu Espírito, Ele desce, meu Deus, sobre esta igreja nesta noite. Assim como o Senhor viu o Espírito, meu Deus Santo, descer em forma de uma pomba, Senhor, que o Espírito Santo desça nesta noite sobre esta igreja, que o Senhor encha a Tua igreja da Tua glória, que o Senhor encha a Tua igreja da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu poder, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor repreenda todas as investidas de Satanás, toda a obra maligna caia por terra, todas as investidas do diabo para nos tirar, meu Deus, da Tua presença, tirar a nossa atenção. Deus, que o Senhor faça esse mal ser repreendido, Senhor, e que o Teu Espírito, Ele venha pairar neste lugar nesta noite, pois nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, meu Deus, nos encher da Tua presença e do Teu Espírito, pois nós Te adoramos, Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome, com hinos e cânticos de louvores, meu Pai, porque a nossa alegria é poder Te adorar, Te louvar, Te amar de todo o nosso coração, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos na Tua casa e de podermos nos assentarmos à mesa com o Senhor, meu Pai. Toda honra e glória seja ao Teu santo e poderoso nome, hoje, amanhã e para todo o sempre. E quem crê diga amém. Glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito.
Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Pegue a sua Bíblia. Com a sua Bíblia na mão, vamos fazer aí uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por todas estas coisas que o Senhor tem permitido a gente viver, Senhor. São coisas maravilhosas que fortalecem a nossa fé, Pai. Os projetos da tua igreja que estão aí, meu Deus, atendendo essas pessoas que estão, meu Deus, desamparadas, pessoas que estão, meu Deus, sem nenhuma direção na vida, e nós estamos podendo ver o teu Espírito Santo abençoando, meu Deus, e provocando aí uma obra gloriosa, Pai. Te agradecemos pelo testemunho aqui da irmã Tamara, e pedimos para que o Senhor possa abreviar esse tempo de recuperação do nosso irmão, para que ele possa, meu Deus, se recompor aqui à casa do Senhor, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, colocamos nossas vidas, porque nós somos dependentes também de Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua sabedoria, precisamos de direção para as nossas vidas, Pai. E numa noite tão especial de ceia, meu Deus, nós te pedimos para que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos ensinando acerca da nossa fé, Pai, para que nós possamos em tudo que fazer, Senhor, possamos glorificar o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agora e para todo sempre nós oramos, amém, e graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmo, no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Glória a Deus. Não é proibido dar glória aqui. Pode dar aleluia também. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 95, versículo a partir do 7. Nós vamos ler só o 7 e o 8. Diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Ouve, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Aleluia. Repita comigo: hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém. Com a Bíblia aberta, vamos aí tomar os nossos lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar um pouco a respeito da ceia, a respeito da comunhão. Você sabe que a nossa fé, ela é uma fé que nos direciona, que nos motiva, não de simplesmente nós prestarmos um ato religioso, de nós nos colocarmos diante de um Deus, mas a nossa fé, ela nos direciona, ela nos motiva, ela nos ensina, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. É mais do que ter um Deus, é estar na presença de Deus e perceber que Deus também se faz presente na nossa vida. Por isso que quando o profeta Isaías, que foi um dos que mais entregou suas profecias relacionadas a Jesus, ele fala a respeito de um Deus que seria um Deus conosco, um Deus que interagiria conosco.
que estaria conosco aonde nós estivermos. Por isso que nós não materializamos o nosso Deus, porque a palavra nos ensina que Ele é Espírito, e é importante que aqueles que decidem adorá-lo, que o adore em espírito e em verdade. Então, nós não colocamos nosso Deus em parede, nós não colocamos o nosso Deus no pescoço, nós não colocamos o nosso Deus no retrovisor do carro, porque o nosso Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, Ele está conosco, Ele está dentro de nós, Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, amém? Então, não somos nós que carregamos Ele, é Ele que nos carrega, né, irmão? É Ele que nos leva, é Ele que nos direciona, de forma que esse relacionamento com o nosso Deus é estabelecido através de uma comunhão que deve ser, a cada dia, ser levada a uma intimidade mais profunda, através de experiências, não dos outros. A experiência dos outros serve para que a gente venha a ser motivado a buscar que nós tenhamos experiência com Ele. Então, é muito importante que você ouça o testemunho, é muito importante que você leia a Bíblia, mas é muito importante que você pegue tudo isso e coloque em prática na sua vida, porque conforme o livro de Jó fala conosco, fala que Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas foi justamente numa experiência de vida de Jó que ele foi levado. Então, não desperdice as suas experiências, por mais traumáticas que elas venham ser, por mais ruins que elas venham ser, não desperdice elas, a fim de que através delas você possa deixar de servir um Deus de ouvir falar e passar a servir um Deus que você pode ver, que você pode presenciar, que você pode sentir a presença dele, de maneira que isso acontece através de uma comunhão, reconhecendo que, muito embora Deus seja o nosso Deus e nós somos o seu servo, não podemos inverter, nós não podemos fazer Deus de servo e tratar a gente como um Deus. E isso nós temos visto com muita frequência na igreja evangélica, porque Deus passou a ser um garçom, Deus passou a ser uma pessoa que precisa fazer, que precisa realizar. É um mandando Deus para cá, o outro mandando Deus para lá, é um colocando Deus para correr aqui, o outro podendo colocar Deus para vigiar lá. Mas na verdade o Evangelho nos ensina que isso é inverso. Nós precisamos aprender a servir a Deus como sendo Ele o nosso Deus, e a gente estar disponibilizado a Ele, sendo nós o seu servo, de maneira que, muito embora Ele seja o nosso Deus, a gente não faça disso uma diferença, uma distância, porque muito embora Ele sendo o nosso Deus, foi Ele que se ofereceu para poder estar conosco. Então nós precisamos fazer com que a presença dele seja real, seja verdadeira, e sendo ele um Deus, nós precisamos fazer isso reconhecendo nele uma pessoa. Então Deus não é um vento, muito embora ele seja Espírito, mas esse Espírito, conforme diz a Bíblia, os apóstolos acharam até que Jesus num certo momento lá no meio do mar era um espírito, era um fantasma, mas esse espírito não quer dizer um espírito de fantasma, quer dizer um espírito na forma de corpo espiritual. Nós estamos na forma de corpo físico, corpo carnal. A Bíblia fala que aquele que morre em Cristo,
ressuscita em corpo espiritual. Então, quando a gente fala que Deus é espírito, não é que ele é uma fumaça, não é que ele é um vento, ele é uma pessoa, que não tem o nosso corpo. Veja que Jesus deixou o corpo espiritual, e a Bíblia fala que nem eu nasci, você nasceu. Jesus não nasceu, Jesus encarnou, diz a palavra, porque ele já era. Eu não era, você não era, mas ele já era. Então a Bíblia fala que ele tomou forma de homem, então ele recebeu um corpo, não é isso? Então, quando nós falamos que Deus é espírito, por causa dele estar no corpo espiritual, mas Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo é uma pessoa, e ele, Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, está conosco. Amém, irmão? Então nós temos uma pessoa junto de nós. Quando nós estamos trabalhando, Deus está conosco, então nós temos a pessoa de Deus conosco. Quando nós estamos descansando, Deus está conosco, nós temos a pessoa de Deus conosco. Então, isso nos leva a experimentar uma comunhão, porque imagina você ter uma pessoa do seu lado que não fala, imagina você ter uma pessoa do seu lado que não expressa nenhuma emoção, não expressa nenhuma atitude. Imagina você ficar perto de uma pessoa que simplesmente ela não realiza nada. Então, assim é o relacionamento de muitas pessoas com Deus. Deus é uma pessoa, está junto dela, mas Deus não fala, e ela também não fala com Deus. E Deus não fala porque ela não fala com Deus, porque a Bíblia fala que aquele que busca, acha. Aquele que ora, Deus responde. Então há um relacionamento, e de repente a gente perde esse relacionamento, porque a gente vem de uma tradição, a gente vem de uma religião, a gente está acostumado a só falar, porque na religião, o Deus da religião não respondia, tinha boca, o salmista fala, tem boca mas não, tem pé mas não, tem mão mas não. Então eu estava acostumado com esse Deus. Nosso Deus agora é outro. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E de forma que a nossa fé nos desafia, é um desafio, a gente então estabeleceu uma comunhão. Só que essa comunhão com Deus, ela não somente acrescenta, a comunhão com Deus, ela também subtrai, e é sobre isso que eu quero falar com você, a respeito da verdadeira comunhão. Se você abrir comigo em Romanos, vai lá, Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 7, e o versículo de número 8 fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então a Bíblia está dizendo aí que nós podemos viver por nós mesmos. Agora, se nós vivermos por nós mesmos, nós vamos ter que morrer por nós vamos ter que resolver essa parada aí. Nós vamos ter que enfrentar o que vem. Porém, nós podemos decidir viver pelo Senhor. E quando nós morrermos, então o Senhor dará conta de nós. E aí é uma vida pela fé, é uma vida de confiança. Nós vamos ter a confiança, nós vamos ter a fé de que vivendo para o Senhor haverá de nos guardar quando a gente morrer.
here. Porque nós não vamos ser eternos, apesar de a gente ter uma cabeça que às vezes nos leva a viver uma vida como se a gente fosse eterno, como se a gente pudesse viver 400, 600, 1000 anos, e a gente não pensa em muitas coisas que a gente deveria pensar. Mas a Bíblia está dizendo que nós podemos viver assim, para nós mesmos, ou nós podemos viver para o Senhor. Se nós vivermos para nós, então damos conta disso. Agora, se nós quisermos ter comunhão com o nosso Deus, para que Deus possa cuidar de nós, como diz a sua palavra, que aquele que está em Cristo, ainda que morra, vive. Se é isso que você quer, se é esta comunhão, então você não pode viver para você. Então você tem que aprender que ter comunhão com Deus significa viver para Deus. Você é solteiro, nada te obriga a casar, você pode continuar solteiro. Se você for solteiro, você vai cuidar de quem? De você mesmo. Não é bom? Fica solteiro. Porém, você pode casar. Mas se você casar, se você quiser essa comunhão, então você não pode mais viver para você. Você tem que viver para a sua esposa. E a esposa tem que viver para o seu. A Bíblia chega a aprofundar nesse assunto, dizendo assim, que você não é mais seu, mas você passa a ser da sua, e a esposa não é mais dela, e ela passa a ser do marido. Assim é a nossa comunhão com Deus. E para nós dizermos que temos comunhão com Deus, então é necessário que a gente veja isso na prática. É necessário que a gente perceba que a gente não vive mais para a gente. A gente não tem mais plano, não tem mais projeto isolado. A gente tem planos, a gente tem projetos, mas todos esses planos e todos esses projetos estão, conforme diz aí Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, então para o Senhor, se fazemos planos, então se nós temos comunhão, então para o Senhor nós fazemos esses planos. Se morremos, então para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos porque temos comunhão com Ele. Então, a comunhão tem um preço. A comunhão, ela não leva a gente somente a ter um lucro. Ah, eu vou acrescentar Deus na minha vida. Não. Deus não é como as coisas que tem na sua vida. Deus é mais. Diga, Deus é mais. Aleluia. Então a nossa comunhão com Deus, ela imprime uma necessidade de alguns prejuízos pessoais. Porque se nós queremos viver com Deus, então eu já não sou meu, eu agora sou de Deus. Eu agora já não faço mais plano para mim, mas agora eu faço plano com. Eu agora não tenho mais projeto, sonho de consumo pessoal. Eu agora tenho projetos e sonhos de consumo com. Eu não paro de viver. Ah, mas eu sou tão novo. Não, ninguém vai parar de viver. O plano não é parar de viver, o plano não é você morrer vivo, virar um zumbi, não, muito pelo contrário. O plano é você conhecer a verdadeira vida que está em Cristo. Então, quando nós temos essa comunhão, nós entendemos então o que está escrito na palavra. Se você abrir comigo em Mateus capítulo 16, versículo de número 25, que diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo assim, ó:
Ninguém é obrigado. Mas quem quiser ter uma comunhão com Deus a ponto de colocar a vida na responsabilidade de Deus, então vai ter que perder a própria vida. Mas quem perder a própria vida por causa de Deus, achará a verdadeira vida. Quer dizer que existe duas vidas: a vida e a verdadeira vida. Quando nós estamos por conta, nós conhecemos a vida. Mas quando nós estamos por conta de Deus, então Deus nos oferece a verdadeira. Qual é a diferença entre a vida e a verdadeira vida? É que a vida, ela tem começo, meio e fim. Mas a verdadeira vida, ela é eterna. Amém, irmão? Então isso quer dizer, irmãos, que quando eu vivo a minha vida, quando eu vivo para mim, eu vivo para dentro. Eu vivo para dentro. Eu vivo pensando nas coisas que eu quero, nas coisas que eu desejo. Só que essas coisas que eu quero, essas coisas que eu desejo, não me dão a substância necessária para que eu possa me sentir seguro. Então essa verdadeira, essa vida que a pessoa pode viver por si, ela é insatisfatória. Ela traz insegurança, ela traz o medo, ela traz o vazio. Mas quando eu deixo de viver a minha vida e eu passo a viver a comunhão com Deus, portanto, a vontade de Deus, a presença de Deus, então eu recebo a verdadeira vida, e essa vida então vai me preencher, porque eu não nasci para viver somente uma vida, eu nasci para poder viver uma verdadeira vida. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham, e vida de que maneira? Essa é a verdadeira vida, em abundância. Então, a minha comunhão com Cristo, ela tem um preço. Se você não sente isso, se você fala assim: eu sirvo a Deus, mas a minha vida é normal, então você ainda não conhece a comunhão com Deus. Se você não percebe um prejuízo, se você não sente um prejuízo, então você ainda está vivendo a sua vida, porque você está satisfeito. Quem vive uma vida com Deus, sente o prejuízo, se sente prejudicado nessa vida aqui da terra, porque uma vida de comunhão com Deus, deixa de fazer as nossas vontades, mas a gente passa a fazer a vontade de Deus. Então, qual é a nossa vida? Quais são as coisas que a gente pode, por causa de uma comunhão com Deus, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que mudar? É porque a nossa vida, às vezes, ela se restringe apenas em comida. A gente passa a semana inteira trabalhando para quando chegar no final de semana a gente fazer um churrasquinho. Essa é a nossa vida. Fazer um churrasquinho, fazer um almoço, um restaurante chique, um jantar, sempre comida. O que nós vamos comer? Está almoçando, já está perguntando o que vai jantar. Não é isso? A preocupação é comida. Não é isso? Então, nós podemos viver uma vida pensando naquilo que nós vamos beber, por exemplo. Você conhece aquele vinho? Você conhece aquela bebida? Você conhece aquela outra? Olha, então a pessoa, ela vive em função daquilo que ela deseja desfrutar. Se ela tem problema, ela bebe para esquecer. Se ela não tem problema, ela bebe para arrumar. Entendeu? Nós podemos ter uma vida desenhada
administrada, preparada para os prazeres. A gente pode estabelecer, por exemplo, alguns objetivos para que a gente possa viver os prazeres da vida. Viajar, passear, conhecer lugares, viver momentos, experimentar coisas novas. Então a pessoa ela pode viver por isso. A pessoa pode viver em função dos seus vícios, ela pode trabalhar por isso, ela pode viver em função dos seus adultérios, ela pode viver em função da sua vaidade, em função de coisas fúteis. Tem gente que, sabe, é tão vazio, vive em função de coisas que evaporam, de coisas que não têm significado, de coisas que não acrescentam, não fazem dela uma pessoa melhor, mas também às vezes nem faz dela uma pessoa pior. Tem gente que é boa, tem gente que é ruim, e tem gente que não é nada. Nada. A pessoa pode viver a vida em função das suas amizades. Não, porque o fulano, não, porque o sobrenome fulano de tal, não, porque eu conheço pessoas que no meio da conversa ela vai perguntando para você conhece o fulano de tal? Você conhece o fulano de tal? Como se a vida dependesse de conhecimentos. Olha, eu conheço Jesus, você conhece Jesus? Pergunta aí, você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Então a pessoa, às vezes, ela pode viver por amizades, e ela pode viver também por inimigo, porque tem gente que vive num conflito. Ela precisa de um conflito para viver. Ela precisa ter alguém para poder mirar, para poder falar, para poder questionar, para poder vive em função disso. A pessoa pode ter uma vida que é tão importante em função de vantagens. Então ela fica pensando sempre como levar vantagem, em tudo ela precisa levar uma vantagem. Se ela não levar uma vantagem, ela não está satisfeita. E ela pode viver em função disso, com esse propósito, com esse pensamento, com essa metodologia. A pessoa, ela pode viver, e alguns, sabe, se dedicam muito em função disso, e isso parece até certo às vezes, mas a pessoa ela pode se dedicar a viver em função de conhecimento. Não precisa conhecer, não porque precisa estudar, não porque precisa ir para outro país para poder estudar melhor, não porque precisa fazer uma faculdade em Harvard, não porque precisa ir para a Alemanha, porque precisa ir, não sei, não porque precisa saber, não, precisa estar preparado, precisa fazer um concurso, precisa de conhecimento. Então tem gente que vive em função de conhecimento, e isso às vezes é tão contagiante que eu vejo pais às vezes que estão envolvidos numa comunhão com Cristo, preparar os seus filhos para tudo, menos para ter uma atividade dentro da igreja. Às vezes o filho não canta, às vezes o filho não toca, às vezes o filho não prega, às vezes o filho não evangeliza, às vezes não faz nada, não prepara o filho para nada. Então, que comunhão com Deus é essa, pessoal? Que comunhão com Deus que faz com que a gente pegue a nossa família e prepare a nossa família para viver uma vida material, para poder ser alguém de destaque, para poder ter um nome, ter um diploma. O que a Bíblia fala, afinal de contas, a respeito disso? Vamos lá, Eclesiastes, vai lá. Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes foi escrito por o homem mais sábio que já existiu no mundo. Eclesiastes é o livro do pregador. E o homem mais sábio que existe do mundo, no capítulo de número 12, depois de ter experimentado todas as coisas, no versículo de número 9, ela fala assim: o pregador, além do que é de sábio,
capítulo 12, versículo 9. Vou esperar você achar. Os irmãos acharam? Amém? Então, olha lá, o pregador, além de sábio, então ele era sábio, mas põe sábio nisso. Ainda ensinou ao povo o conhecimento. Então, ele era, aqui está dizendo assim, aqui está dizendo duas coisas, ó, não é a mesma coisa. Aqui está dizendo assim, ó, o pregador que era sábio, ensinou ao povo conhecimento. Então, o que é sábio? Sábio é descobrir aquilo que já está descoberto, é você entender, é você ter sabedoria em cima daquilo que já foi explicado. Conhecimento é desvendar o que ainda ninguém conhece. Então o sábio, ele não era só sábio, mas ele também adquiriu conhecimento. Ele sabia do que aquilo que ninguém sabia. Então, além de ensinar sabedoria, ele também ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, quer dizer, levantando tudo isso, ele compôs muitos provérbios, dentre eles esses que nós temos aqui na Bíblia, que não são todos. E o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão de palavras de verdade. Mas aí ele vai lá no versículo 12 e ele fala assim, ó, ele faz um resumo, e ele fala assim, ó, demais, filho meu, eu quero que você atente, eu quero que você preste atenção. Ó, não há limite para se fazer livros. E ele chega à seguinte conclusão, ó, e o muito estudar é enfado da... O que ele está dizendo aí, pessoal? Ele está dizendo que o muito estudar não vale nada. No final das contas não vai servir, é só para ter nome. Olha o que ele fala aí, depois aí ele fala assim, ó, né? Versículo 13, ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Então, de tudo, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todos os homens. Está vendo aí, pessoal? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que conhecimento é bom, o necessário. Sabedoria é bom, necessário. E a Bíblia também fala que o excesso disso, a Bíblia fala assim, ó, que a ciência, ela mata. Porque a ciência não explica Deus, não entende Deus. Quem muito se aproxima da ciência, se afasta de Deus. Eu já vi uma grande dificuldade de um médico, de um doutor, seja em qualquer área, ter um encontro com Deus e ter dificuldade em conhecer Deus. Por quê? Porque ele conheceu primeiro a ciência. Mas eu já vi uma grande facilidade de pessoas que conhecem a Deus serem médicos, doutores em qualquer área. Então não pensa você que, mas se eu viver uma vida, você pode viver uma vida de conhecimento, mas isso não significa que você tem comunhão com Deus. Você pode ter uma vida em função de bens, você já tem, mas você precisa comprar mais. E quando você tiver mais, você precisa comprar? E quando você tiver esse mais? Nunca chega, nunca para. E as pessoas vivem em função disso. Se você abrir aí a Bíblia comigo, Lucas capítulo número 12. Lucas capítulo número 12, versículo de número 15. Fala assim: então lhes recomendou
tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está vendo? Aí, se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus aí, vamos aí na sequência mesmo, não vamos nem prejudicar o texto não. Fala assim no versículo 16: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico, quer dizer, ele já era rico, aí o campo dele produziu com abundância. Aí o que ele fez? Bom, aí ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer, pois eu não tenho onde recolher essa abundância. Então quer dizer, ele já era rico, e ele trabalhou para ficar mais rico, e aí quando ele ficou mais rico, ele descobriu que ele tinha que trabalhar por causa dessa maior riqueza que ele havia adquirido. E aí ele disse assim: então eu vou fazer, né? Ele disse no versículo 16, o que eu vou fazer com isso? Então, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, depois de tudo isso, aí eu vou chegar no fim da minha vida, e aí eu vou dizer assim para minha alma: agora tens um depósito muito grande, com muitos bens, para muitos anos. Então agora, alma, você descansa, você come, você bebe, e você Mas Deus disse para ele: você foi louco, porque você viveu para si. Você viveu para si, você não fez plano comigo, você não estabeleceu projeto, você já era rico, e aí você procurou mais, e aí você descobriu que por causa do mais você precisava trabalhar mais um pouco, e por causa desse mais um pouco você produziu mais, e por causa de você ter produzido mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, então agora você foi, o que eu tenho para dizer para você é que você foi louco. E tenho a segunda notícia para te dizer: esta noite te pedirão a tua, e o que você tem preparado para isto? Olha isso, irmão, fez tanto, para nada, e o que ele precisava fazer não fez. Fala para quem está do teu lado, fala: cuidado para você não fazer muito para nada. Fala aí, cuidado. Porque a verdadeira comunhão com Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Nós não pregamos aqui um evangelho motivacional. Nós pregamos aqui a verdade. Porque nós cremos que pregando a verdade vos... Então, para você ter uma verdadeira comunhão, você vai ter que comprometer uma vida voltada para muita comida. Você vai ter que perder alguns churrascos, para você poder estar na casa vai ter que perder alguns churrascos, vai ter que perder algumas festas. Para você ter uma vida de comunhão com Deus, você não vai poder beber o que você quer, você vai ter que tirar a bebida. Para você poder ter uma comunhão com Deus, você não vai poder ter os seus prazeres da carne, você vai ter que anular os prazeres carnais. Você não vai poder viver numa vida de adultério, você não vai poder viver numa vida de vaidade. Você não vai poder viver uma vida de vício, nem em função de amizade, e nem criar conflito com inimizade. Você vai ter que abrir mão de uma vida de vantagem, e você vai ter que medir o seu conhecimento, e trabalhar em função de que os seus bens não sejam o teu patrimônio principal, porque está escrito na palavra que nós devemos, para ter comunhão com Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, e esse patrimônio que se diz ser principal, passa a ser as outras. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então isso vem depois. Mas aí tem uma pergunta que todo mundo se faz:
que lá em Mateus nós temos uma resposta. Mateus capítulo 19. Então, se você até hoje não se sentiu prejudicado em nada, é porque você não tem vivido uma vida de comunhão com Deus, você não tem se esforçado, não. Se você falar assim, nunca precisei, não, quem tem comunhão com Deus precisa abrir mão de muitas coisas. Mateus capítulo 19, versículo de número 27, diante disso, os apóstolos disseram assim, então lhe falou Pedro, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E agora, o que vai ser de nós? Pastor, e se eu não fizer, o que vai ser de mim? Você pode estar se perguntando, né? Pastor, mas e se eu não for assim, se eu não fizer assim, se eu não correr para cá, Ninguém não está falando para você não correr. Nós estamos falando para você ter comunhão com Deus. Mas aí os apóstolos disseram assim, então, nós fomos ouvir a sua palavra, nós deixamos tudo, eles disseram aí, Pedro que falou, deixamos tudo para trás para te seguir, que será pois de nós? Aí Jesus respondeu para ele, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, aí é conosco agora, isso aí foi para os apóstolos, nós não vamos sentar em trono não, pessoal, não põe isso na sua cabeça não, aí é para nós, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida. Aleluia. Essa é a diferença, pessoal. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Vale mais a competição do céu do que a competição do mundo. A competição do mundo não vai nos levar a lugar nenhum. Mas na competição do céu, vai nos levar a ser galardoado. Então, você precisa se sentir assim um pouco, sabe? Você precisa falar assim, Senhor, está me custando, hein? A tua fé tem que te custar. O que você tem de bom que não te custou? Fala para mim. Quando você pega alguma coisa assim meio de graça, você fica até meio desconfiado, não fica? Então, a salvação é a mesma coisa, a salvação não é de graça não. Fala para o irmão, fala, você pensou que era de graça? Você pensou que não ia custar nada. Custa testemunho, irmão. Custa muito churrasco. Custa muito passeio. Custa muitas férias. Custa muitas viagens. Custa muitos prazeres. Custa muita coisa legal. Eu gostaria. Fala para o irmão, gostaria, irmão. Gostaria. Aí Pedro falou assim, mas eu sou pescador. Jesus falou assim para ele, agora eu vou te ensinar a ser pescador de... Aleluia! Pesca a alma! Mas agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Agora você vai ser isso no reino de... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Levanta lá o seu patrimônio no mundo. E levanta lá o seu patrimônio na fé. Quando eu morrer, vou deixar uma herança boa para os meus filhos. Beleza. Você vai morrer com a mão cheia. Diga glória a Deus. E quando você chegar lá no céu, e quando você passar da morte para a vida, você vai chegar lá com a mão de que maneira?
Você vai poder levar? E a Bíblia fala, hein? Que nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos. Então começa a trabalhar, irmão, porque nós não podemos chegar com a mão vazia. Pastor, mas o que eu posso fazer? Tem tanta coisa, você nem imagina. Ah, pastor, eu queria pregar, ou então prega. Prega, todo mundo quer pregar. Prega, nós estamos precisando de pregador. Esses dias atrás nós tivemos uma escola de pregadores, estamos querendo pregador. Ah, eu queria ficar na porta, vamos ficar. Ah, eu queria fazer parte do projeto 100%, vamos ficar. Vamos lá, o que fazer não falta. Só que você precisa trabalhar. Você precisa falar do amor de Deus. Você precisa ganhar alma para Jesus. Ah, eu preciso. Como é que é? Como é que é aquela conversa mesmo? Precisa plantar uma árvore, que mais? Ter um filho, que mais? E o quê? Escrever um livro. É isso mesmo. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um. E faz isso. E no reino? O reino você pode fazer, mas o resumo está aqui, ó. Vai lá, Marcos, vamos resumir para a gente poder ser ligeiro. No meio de tantas coisas que nós temos que fazer, que são dons específicos, são dons. Por exemplo, pregar a palavra é um dom específico, nem todo mundo prega. Profetizar é um dom específico, nem todo mundo profetiza. Discernimento de espírito é dom específico, nem todo mundo tem discernimento. Cura é dom específico, nem todo mundo ora e a pessoa é curada. São dons específicos. Esse aqui, por exemplo, o dom de socorro, isso aqui é um dom específico. Você pensa que aquilo que o Jair faz, aquilo que a Rosana faz, não é qualquer um que faz, não. Aquilo que esses meninos fazem aí no projeto 100% Jesus, não é assim não, eu quero fazer também, não é fácil não, precisa ter dom. Esses dons são dons específicos, a Bíblia fala, é dado a cada um, segundo a sua necessidade. Agora tem uma coisa que todos nós fomos chamados, isso todos nós podemos e precisamos fazer. Disse Jesus assim, olha, Jesus disse assim, ó, no capítulo 16 de Marcos, no versículo de número 15, e disse-lhes para todos, generalizado aqui, ó, para todos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será, quem porém não crer será, pronto. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Começa ganhando alma, começa falando do amor de Deus, começa falando. Pastor, eu estou já faz 1 ano pregando para aquele infeliz. Continua pregando, porque realmente é um infeliz, na verdade, coitado. Continua pregando para ele. Mas a Bíblia fala assim, ó. E saiu o semeador a semear. Esse saiu para semear o quê? A semente era e saiu o semeador a semear. E ele parou lá no infeliz e ficou lá. Não. Saiu o semeador a semear. E ele semeou na rocha. E ele semeou à beira do caminho, e ele semeou no meio dos espinhos, e ele semeou naquela terra que mas estava muito evidente, era pregar a palavra e levar para a igreja, mas ele semeou em todo lugar, não fica só naquele. Puxa, mas lá em casa o senhor não imagina, mas não fica só na sua casa. Sai, pregando a palavra. Se tiver difícil, vai pegando o mais fácil. Falar, aquele lá eu tenho domínio sobre ele.
ou ele vai ou eu mato ele. Pois é, chega nele e fala, ou você aceita, eu preciso levar uma alma esse ano para a igreja, é você. Amém, irmão? Mas a gente precisa ter resultado, a gente precisa viver uma comunhão, amém? Vamos ficar de pé, aleluia, aleluia. Quer desmarcar já aquele churrasco, aquela festa, dia 18, 19, 20, 21, quer desmarcar? Eu, se fosse você, eu já desmarcava. Quer desmarcar aquela viagem? Quer desmarcar? Isso aí é para ter comunhão, pessoal. Não, porque se você for viajar, então eu vou também. Então vamos todo mundo, percebe? Agora, puxa, a gente fica aí, né? Prepara um evento, prepara um alimento. Aí a pessoa fala assim, eu vou acampar. Tem que ser crente, não tem? Porque que vem a palavra, vem. Não é verdade, pessoal? Ô irmão, na Bíblia tem um versículo que fala assim, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Nossa concentração vai ser de propósito de salvação de alma, alcançar os afastados, desviados, e ser batizado com o Espírito. Pergunta aí, você é batizado com o Espírito Santo? Amém, irmãos? Comunhão, comunhão, comunhão. Pagar o preço, é gostoso. Na hora dói, sabe? Na hora a gente fala assim, puxa, mas eu já paguei. Pagou. Mas depois é tão gostoso. Pergunta para essa turma aí, que vão, fala assim, puxa, está chovendo. Mas depois que vai, é tão gostoso. É tão gostoso fazer a obra de Deus. Você hoje foi passear, não foi? Foi almoçar fora. Você foi um domingo, você foi andar de bicicleta, você foi fazer uma caminhada. Não foi? Fui. Sabe onde eu fui? Lugar nenhum. Fiquei em casa meditando na palavra para poder falar aqui para você. Entendeu? E sabe como que eu estou me sentindo aqui agora? Feliz da vida. Feliz da vida. Feliz da vida. Feliz da vida. Irmão, você não imagina o tamanho dessa felicidade quando a gente faz para Deus. Quando a gente faz a obra de Deus. Quando a gente vive essa comunhão. Para de ficar nos enganando aí, hein? Porque na hora de dar glória a Deus, você está dando glória eu. No meio de glória a Deus, você fala assim, glória eu. E a gente nem percebe. Fala para o irmão, para de dar glória eu aí, fala aí. Fala, agora você vai dar glória a quem quer dar glória a Deus aqui, levanta a mão. Quem quer servir a Deus aqui, levanta a mão. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar a Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento que nós tivemos de poder meditar na tua palavra, Senhor. Meu Deus, e em nome de Jesus, Pai, quero te pedir para que o Senhor possa colocar em nós, meu Deus, esse desprendimento, meu Deus. Colocar em nós mais do teu Espírito, a fim de que a gente possa se entregar, meu Deus, de corpo, de alma e de espírito, meu Pai, a uma comunhão única e verdadeira, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, ser o motivo, Pai, de todas as manhãs. Que o Senhor possa ser o motivo de todos os nossos planos.
Que o Senhor possa ser o motivo, meu Deus, dos nossos projetos, meu Pai. Que o Senhor possa ser o motivo da nossa vida, meu Deus. Pois a nossa vida, meu Deus, já foi entregue em Tuas mãos, Pai. E tudo que nós fazemos agora já não é mais pensando em nós, mas é pensando no Teu reino e pensando na Tua glória, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesta hora, para que o Teu Espírito Santo venha alcançar, meu Deus, aquele que ainda não experimentou viver uma vida assim de entrega, uma vida de comunhão, mas aqueles que têm vivido uma vida com reserva, uma vida, meu Deus, próxima da cruz, uma vida, meu Deus, próxima do Senhor Jesus, uma vida, meu Deus, que contempla a glória de Jesus, mas não é tomado pela glória de Jesus. Meu Pai, estende a Tua mão e nos alcança, motiva o nosso coração, Pai, porque nada nesse mundo, meu Deus, tem motivo suficiente para que a gente possa desgastar a nossa vida, meu Deus. Nada tem razão, nada tem, meu Deus, uma motivação que seja tão oportuna, meu Deus, mas nos ensina, meu Deus, a viver para o Senhor, meu Pai. Nos ensina, meu Deus, a ter, meu Senhor, planos, meu Deus, a ter, meu Senhor, vontade, desejo de ter lucros espirituais, meu Deus. Que nós possamos pensar, meu Deus, naquela alma que vai se aproximar de Ti, Pai. Que nós possamos pensar naqueles que vão durante este ano passar pelo batismo das águas. Que nós possamos, meu Deus, nos direcionar por aqueles que vão ser reconciliados, por aqueles que vão ser alcançados, por aqueles que vão ser impactados, meu Deus. Que nos leva a pensar naqueles que vão ser batizados com o Espírito Santo, meu Pai. Nos leva a pensar, meu Deus, naqueles que nós vamos, através, meu Deus, de um prato de alimento, que nós vamos, meu Deus, encontrar um momento para falar do Teu amor e da Tua palavra, Senhor. Nos leva a pensar naqueles que vão ser curados, naqueles que vão ser ressuscitados. Nos leva a pensar, meu Deus, naqueles que vão ser, meu Senhor, transformados, meu Pai. E que todos nós possamos fazer parte dessa história, meu Deus. Que não seja a história de alguns, mas que seja a história de todos. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro. Eu te peço e também te agradeço agora e para todos sempre. Aquele que crê, aquele que deseja e aquele que recebe, diga comigo amém. Diga eu quero, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar a Deus.